A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se o desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sorvenice chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional do raciocínio e do sentimento. Os corações unidos ao sul do bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. E por isso apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmo os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurados os aflitos. Então, Emmanuel, ele inicia aqui nos pedindo para refletir, para examinar a própria aflição. Aquilo que nos deixa inquietos, aquilo que nos deixa ali presos nos exageros das paixões, que nos afasta ali dos valores reais, que são os valores espirituais. Quando ele diz, examina a própria aflição, para que se não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Ou seja, no abuso que eu faço das paixões, está ali a causa do mal. Quando ele diz, a aflição do egoísmo chama-se egolatria. A pessoa pensa exclusivamente nela o tempo todo. Primeiro ela, segundo ela, terceiro ela, e fica nessa aflição, né, de pensar só nela, como se o mundo, as coisas resumissem só a ela. Quando ele fala a aflição da inveja, chama-se despeito. Aquela pessoa que está ali emocionalmente contaminada pelo ressentimento, pela frustração, pela mágoa, pelo rancor, pelo ódio. Não suporta ver alguém ali feliz, porque ela tem aquele despeito, ela se sente mal, ela começa, inclusive, a criar situações difíceis para o outro. Eu falo, a aflição da vaidade, né, chama-se a loucura. Por exemplo, a pessoa que fica ali cultuando o corpo, pensando só no corpo, pensando só na beleza física, na saúde do corpo. É importante cuidar do corpo, mas o exagero causa aflição. A pessoa fica ali vivendo como se fosse o corpo, mas nós aprendemos que nós não somos o corpo, nós estamos no corpo temporariamente, né, ocupando temporariamente um corpo físico. Mas quando faltam as condições necessárias para o corpo, o que acontece? O corpo falece, morre, desencarna, e é quando rompe os laços que unem o corpo espiritual do corpo físico. E aí o espírito retorna para o plano espiritual. Mais adiante vai ter outra oportunidade, em outra existência, em um novo corpo, totalmente diferente. Quando Emmanuel fala também aqui da aflição, da inutilidade, chama-se a queixa. A pessoa não se vê útil em nada, está sempre ali se queixando, dizendo, eu sou inútil mesmo,
nada que eu faço dá certo, tudo dá errado. Então, fica ali se queixando. Ele cita também aqui a aflição da impaciência. A pessoa já inicia o dia ali pedindo a Deus, rogando a Deus paciência. Deus, meu Pai, me dê muita paciência. E aí, como é que a gente conquista as virtudes? Pelos testes, pelas provas. Então, ali naquele dia vai sendo apresentados os testes, vai aparecendo aquela pessoa difícil, aquele trânsito terrível, aquela fila quilométrica, vai sendo ali aumentada. E a pessoa vai ficando ali impaciente, né? E ao fim do dia ela já mudou completamente o discurso. Ela já entrega ali a Deus, dizendo, olha, toma conta porque eu não estou conseguindo suportar, está muito difícil para mim. Então ela fica ali naquela angústia, naquela aflição. Ela diz, eu não dou conta, fulano, tira a minha paciência. Tira nada, não se tira a paciência daquele que não a tem, porque são virtudes que somos convidados a conquistar. E Emmanuel, ele lembra, cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Cada um tem aquela aflição da rebeldia, da impaciência, a aflição da indisciplina, por exemplo. E ele faz aqui uma lista das aflições, né, dos exageros. Ele lembra também a aflição do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio do sentimento. A aflição do reino doméstico, a pessoa fica aflita, não deu para fazer tudo aquilo que ela gostaria, ela fica aflita. A pessoa ali da esfera profissional prepara ali um trabalho e fica já ansiosa, aflita, será que vai dar certo, será que não vai dar? E aí fica sofrendo por antecipação, né, do raciocínio, do sentimento. E aí Emmanuel lembra, porém os corações unidos ao sumo do bem sabem suportar as aflições menores da estrada, que é evitar as aflições maiores da vida. Ou seja, são aqueles que estão conscientes, que estão despertos, né? que sabem, têm a certeza ali que está passando por mais uma experiência, está consciente que está no mundo de provas e expiações por necessidade, e que é necessário passar ali pelas montanhas das dificuldades, que é necessário passar ali pelos testes, pelas provas, pelas aflições. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como a nos dizer que podemos sim vencer o nosso mundo íntimo, vencer as nossas sombras, vencer as nossas dificuldades, as nossas aflições. Sempre podemos. E Emmanuel, quando ele fala desses corações que está ali unido ao bem, ao trabalho do bem, que sabem suportar essas aflições, Emmanuel afirma que esses são anônimos heróis da luta cotidiana. Conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa. Bem-aventurados os aflitos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18, instruções dos Espíritos. Bem e mal sofrer. O Espírito acordado, ele afirma assim, bem-aventurados os Espíritos, pode traduzir-se assim, bem-aventurados os que têm a ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança, a sua submissão à vontade de Deus, o nosso Pai.
porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra. É um convite aos nossos corações, né, para sermos ali mais confiantes em nossa fé, termos mais firmeza, sermos mais perseverantes, colocar ali submissos à vontade de Deus, o nosso Pai, porque Ele é misericordioso, Ele é bom, Ele é justo e Ele nos ama infinitamente. O nosso Pai sabe a real necessidade que temos neste mundo de expiações e provas. Então, quando Emmanuel coloca como título Examina a própria aflição, ficamos perguntando como examinar, como fazer, como iniciar? Através do autoconhecimento. Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 7, ele nos lembra ao dizer que o Espiritismo dilata o nosso pensamento, nos apresentando novos horizontes, novas lentes, novas possibilidades, um novo ponto de vista com relação a tudo que nos cerca, com relação aos outros, com relação a nós mesmos, as nossas aflições. E através do autoconhecimento, passamos a perceber quem somos, passamos a identificar em nós as nossas inquietudes, as nossas aflições, aquilo que precisa ser burilado, que precisa ser melhorado, corrigido, consertado, transformado em nós, não é no outro, é em nós. Nós não podemos mudar o outro, mas podemos sim ser um bom exemplo para o outro. Passamos também a perceber, nesse processo de autoconhecimento, a identificar situações que elas não estão ali alinhadas com as leis divinas. Que elas inclusive podem, que essas várias atitudes podem causar sofrimento, causar problemas para outros irmãos. Então, se colocar receptivo para fazer esse mergulho interior é nos permitir tirar as vendas de nossos olhos para passarmos a enxergar o que antes não conseguíamos. Kardec, sabiamente, perguntou ali na questão 919 de O Livro dos Espíritos, qual o meio prático tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir ao mal. E o Espírito de Santo Agostinho nos lembra ao dizer, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Mas não ficou por aí, porque o Espírito de Santo Agostinho, percebendo a nossa dificuldade, ele nos oferece o seu exemplo. Na questão seguinte, 919A, ele nos oferece um roteiro para seguirmos. Ele inicia dizendo assim, fazei como eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, perguntava a minha consciência sobre as minhas ações, ou seja, ele nos apresenta um exemplo para nós começarmos aí, todos os dias, de pouquinho em pouquinho, refletir aquilo que precisa ser melhorado em nós, refletir sobre as nossas aflições, para aquietar os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos viver de forma mais harmonizada com as leis divinas, mesmo neste mundo de expiações e provas, onde todos estamos matriculados, onde precisamos passar por várias situações, pelas provas, pelos testes, para passarmos dia na cara da encarnação, para nos elevarmos na direção de Deus, o nosso Pai. Meus queridos amigos, irmãos, assim nós vamos encerrar nossos breves comentários do capítulo 10, Examina a própria aflição. Mas antes, gostaríamos de convidar a todos a estarmos conosco na próxima quinta-feira, onde teremos o nosso primeiro convidado, que ele vai falar a respeito de um dos temas que já foi estudado até agora, vai falar um pouco
de um dos temas e vai responder a perguntas. Quem vai estar conosco é o José Soares, da Federação da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, Caruaru, da qual eu faço parte, e ele vai trazer aqui os seus comentários, e quem quiser participar conosco, fazer suas perguntas ao vivo, fique à vontade. Então, que Deus, nosso Pai, Ele abençoe a nossa noite, possamos ter uma noite de paz, que possamos ter um final de semana de muita harmonia, um ótimo final de semana, que Jesus nos abençoe, paz e luz, e até a próxima quinta-feira. Espero vocês aqui com a gente. Um grande abraço, muita paz a todos.